Olá, meus amores, então nós vamos começar fazendo uma textura para a casquinha do biscoito waffle, tá? Então nesse caso eu vou utilizar o EVA cor pele. Nós aquecemos ele na chapinha e pressionamos sobre a base que escolhemos para poder fazer essa textura no EVA. Então você aperta bem enquanto ele ainda estiver quente para poder ele pegar bem o formato da textura. Olha como ele fica depois. Eu utilizei uma peneirinha de um brinquedo de praia do meu filho, mas você pode usar um ralador, um escorredor, o que você tiver em casa que proporcione uma marca no seu EVA. Eu recortei do tamanho de um biscoito, eu vou deixar tudo disponível nos moldes. Eu vou simular um recheio de morango, então eu cortei duas partes com textura, duas partes da cor do recheio e uma parte da mesma cor da casquinha, só que sem a textura, ela vai ficar no meio do biscoito. Então, se você escolher um biscoito de chocolate, você só vai mudar a cor do recheio, tá bom? Então, eu colei tudo com a cola instantânea, da forma que eu demonstro no vídeo, e ele fica no final de tudo bem parecido com o biscoito, o waffle, tá? Então você apara as beiradas, porque às vezes no momento da colagem ele dá uma diferença na lateral, fica algum pedaço sobrando, aí é só você acertar na tesoura. Então eu fiz 3 tipos de waffle, ficaram desta maneira, só mudei as cores. E agora eu vou dar um efeito na beirada passando um giz pastel oleoso na cor marrom, bem de leve, e depois eu vou esfumar com um retalho de EVA, para dar um efeito como se o biscoito tivesse torrado. Então você passa com a mão bem leve nos dois lados do biscoito. Efeito esfumado pronto. Agora nós vamos fazer um donut. E para isso a gente vai utilizar metade de uma bola de 50 milímetros. Nós vamos medir mais ou menos a largura de um dedo e recortar o excesso. Essa medida ela dá 2 centímetros da distância entre a metade da bola e a ponta. Então você remove a ponta para a gente poder criar um donut. E para isso você vai cavar um pouco no centro. Eu utilizei o próprio estilete. Não precisa furar até o outro lado. Você só vai dar uma leve cavada e depois a gente vai acertar na lixa. Feito isso, com uma lixa de pé, você vai arredondar as bordas desse recorte, tirando essas quinas que ficou, que é a marca do estilete. Então você vai arredondar a parte superior e a parte de baixo, para ele ficar com as bordas bem redondas, bem parecido mesmo com o donut. E no centro você vai passar uma lixa de unha, só para suavizar esse pequeno tampão que você tirou. Não precisa ele ficar muito lixado, é só para poder remover um pouco esse picotado que o estilete deixou. Então você acerta bem, quando sentir que está bem redondinho, nós vamos agora modelar. Eu utilizei um boleador para fazer essa profundidade no centro do donut. Então eu escolhi um EVA marrom para simular um de chocolate e fui pressionando enquanto o EVA ainda estava quente no meio com esse boleador. Mas você também pode fazer essa pressão com o dedo, se você não tiver esse material. Passamos a cola quente bem na borda e pressionamos para dentro. Depois de colado, removemos o excesso e vamos medir para fazer a cauda do nosso donut. Para isso, você vai colocar o fundo do seu donut no EVA que você escolheu para ser a cor da sua cauda. Passamos um palito de churrasco e vamos recortar em formato de onda na beirada. Então essa parte ela não tem uma medida, é só você medir com o fundo do seu donut e vai recortando dessa maneira, fazendo ondas na tesoura. Feito isso, nós vamos vazar um furo no meio desse molde.
Então essa parte é opcional, você pode recortar um círculo menor ou maior, vai depender do seu gosto. Eu medi e preferi recortar mais um pouco. Feito isso, eu coloquei esse molde na chapinha e pressionei sobre o donut para que ele pegasse o formato de cauda. Depois eu colei com a cola instantânea no centro e nas beiras. Agora eu vou colar o fundo da mesma cor do nosso bolinho. Então a cor que você escolher é o que você vai colar no fundo. Essa parte não vai aparecer, é mesmo por uma questão de acabamento. Então, eu fiz vários donuts de tamanhos e cores diferentes, só mudei o tamanho do isopor. O processo é o mesmo. Então, para poder fazer o granulado, você corta uma tira muito fininha de EVA da cor que você escolher e vai picotando desta maneira. Depois você cola no donut de forma bem assimétrica, cada pedaço numa direção diferente. E o resultado vai ficar bem parecido com o granulado. Agora, para simular um biscoito negresco, você recorta um círculo e depois você vai duplar no EVA preto, para que ele fique um pouco mais grosso. Então você recorta bem rente e depois com uma lixa você vai arredondar as quinas. Para que ele fique um pouco mais natural. Então você vai repetir esse processo 2 vezes e na parte do recheio com EVA branco você vai colocar 2 vezes. Se seu EVA for grosso, não precisa duplar, tá? Então ele vai ficar desta forma. Nós ainda vamos fazer um outro detalhe nesse biscoito que eu vou mostrar um pouco mais à frente. Então agora nós vamos fazer um biscoito maisena. Eu colei 3 pedaços de EVA para que ele ficasse bem grosso. E agora com uma lixa de unha eu vou arredondar as quinas, da mesma forma que eu fiz com os outros biscoitos, tá bom? Biscoitos lixados, agora vamos fazer o efeito também com o giz pastel oleoso marrom. Após essa etapa concluída, nós vamos precisar de um ferro de solda para fazer os outros detalhes. Então, eu utilizei a imagem de um biscoito maisena para poder fazer o mais parecido possível, tá? Então, eu estava olhando e fazendo esse processo no ferro de solda. Então, se você não tiver o biscoito em casa, você pode pesquisar uma imagem na internet e ir tentando fazer de uma forma que fique o mais parecido, tá bom? Então eu fiz os furos só de um lado com uma mão bem leve. E depois eu fui fazendo aqueles riscos que tem na borda do biscoito com o ferro de solda um pouco inclinado. E fui passando bem suave nas pontas para que ele não furasse demais o EVA, tá, gente? Tem que tomar muito cuidado porque o ferro de solda ele derrete muito rápido o EVA. Eu escrevi a palavra maisena com a pontinha do ferro de solda e a mão bem leve no meio do biscoito, mas se você não sentir segurança em fazer essa etapa, não precisa, tá bom?
só em fazer os detalhes do biscoito ele já fica muito parecido. Então, feito isso, eu peguei o giz pastel oleoso e fiz um leve esfumado no centro do biscoito, para que ele ficasse o mais parecido com o original. Então, esses biscoitinhos ficaram assim. Então, vamos voltar ao biscoito negresco com o ferro de solda ainda quente, fazer esses riscos na borda do biscoito, dos dois lados. Então, com a mão bem leve e bem firme, você vai passando a ponta do ferro de solda. Ele vai ficar desta maneira. Após fazer dos dois lados, nós vamos fazer alguns furinhos com a ponta do ferro em cada banda do biscoito. Então, meninas, esse é o pote que eu vou utilizar. Essa peça é uma encomenda, então a cliente pediu um pote de plástico. Então, vamos voltar a fazer mais um biscoito. Dessa vez eu vou fazer um biscoito quadrado e vou duplar da mesma forma que eu fiz com o biscoito negresco. As duas bandas vão ser dupladas e o meio vai ser um recheio clarinho. Eu vou colar com a cola instantânea e depois eu vou fazer um efeito também com ferro de solda. Vou lixar as esquinas e vou fazer o efeito. E o que vocês estão achando do vídeo? Comenta aqui abaixo. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e compartilhe para ajudar no crescimento do canal. Então, pessoal, o efeito que eu escolhi para esse biscoito foi esse, bem simples, com a mão bem leve. Agora nós vamos partir para a decoração do pote. Então, todas as cores, os efeitos utilizados foram a escolha da minha cliente, tá? Então, a gente vai fazer um efeito depois nesse EVA. Então, eu fiz a forração apenas no meio, no centro do pote. Eu vou deixar todas as medidas descritas no molde desse pote que eu utilizei para o tamanho dele, tá bom? Então, com a cola instantânea, eu fui colando. Eu não aconselho esse processo a cola quente, porque ela tende a deixar um volume por debaixo do EVA. Para forrar a sua tampa, você vai medir da seguinte maneira. Vai colocar a tampa no meio do seu EVA e vai medir 2 dedos por fora, tá bom? E aí você centraliza e cola. Para fazer o babado, você vai colocando a cola com a distância de 1 dedo. Tá? Então, você passa a cola, pressiona, mede 1 dedo, passa a cola de novo, pressiona e vai fazendo isso por toda a volta da tampa. E no final ele vai ficar com efeito de babado. E o resultado depois de colado fica assim. Para a decoração da tampa, nós vamos utilizar uma passamanaria dourada trançada, que foi a que a minha cliente escolheu para fazer o acabamento, tá? E aí, com a cola quente, a gente vai passando bem na borda da tampa. A emenda vai ficar para frente, porque a gente vai fazer um acabamento depois com um laço de fita. Já as emendas da parte de baixo do pote, estas vão ficar para trás. Eu utilizo a mesma passamanaria para fazer o acabamento na parte de baixo do pote. Tá? Então é importante que vocês rosqueiem a tampa antes de começar a colar a fita, para que a emenda ela fique bem no centro do pote, virada para frente.
Para essas emendas de trás, depois eu vou fazer um acabamento para que elas fiquem escondidas. Foi finalizado já o acabamento com a fita. Agora nós vamos partir para a parte da decoração com os biscoitos que nós fizemos, tá? Então eu colei o laço já na frente, o laço de cetim. Infelizmente essa parte do vídeo não ficou gravada, mas é um laço de cetim simples. Eu escolhi o dourado para combinar com o resto do pote. E agora, de uma forma que você preferir, essa parte é muito particular, você vai decorando da forma que você achar melhor. Então você decora a tampa e depois você vai fazer a decoração na frente do pote. Você pode colocar um nome, o que você preferir. Nesse caso a cliente não quis que colocasse nenhum nome, então só foi decorado com biscoito mesmo. Então a nossa decoração ficou desta maneira, gente. Eu fiz mais um biscoito negresco para colocar na parte de cima. E ficou assim, tá? Como a cliente ela quer um EVA vermelho com tom antigo, né, um pouco mais envelhecido, então eu vou fazer um efeito de luz seca em todo o pote. E ele ficou dessa forma, tá? Eu mandei a foto para ela disse que era assim que queria, então ficou dessa maneira. Então eu resolvi gravar essa encomenda para vocês, tá, gente? Então eu gostei muito de fazer esse pote, foi meu primeiro pote de biscoito, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham aprendido a aulinha. Qualquer dúvida pode deixar aqui abaixo nos comentários que eu vou responder a todas, tá bom, meninas? Então muito obrigada por estarem comigo até aqui. Um grande beijo, tchau, tchau!